Hoje eu tô gravando meu relato do segundo trimestre de gestação. Eu já tinha feito o vídeo do primeiro trimestre, que eu foquei mais nos sintomas que costumam vir acompanhados nesse período. E pra mim foi de uma forma bem leve, bem tranquila. No vídeo de hoje eu falei de forma geral como foi minha experiência no segundo trimestre. O que aconteceu foi o aumento da acne. Então, no finalzinho do primeiro trimestre já começou a aparecer um pouco mais, e durante o segundo trimestre me acompanhou bastante. Então, foi ficando bem evidente o aparecimento de espinhas, a pele mais oleosa. Então, eu fiz acompanhamento com a dermatologista, ela me passou sabonete facial, alguma pomada que pudesse controlar a oleosidade. Mas na gestação não tem muito o que possa fazer, porque poucos produtos são liberados para a gente usar. Eu vi que mais pro final do segundo trimestre foi diminuindo, ainda tem dias que estão mais evidentes, outro dia a pele tá melhor. Então eu tô feliz que foi diminuindo e seguir controlando até o final da gestação e ver se melhora agora no terceiro trimestre. E eu quero falar também sobre os acontecimentos marcantes do segundo trimestre. Primeiro é o crescimento da barriga. Eu identifiquei pela 14ª semana, isso é 3 meses e meio, que a minha barriga começou a ficar mais saliente, mas pouco perceptível essa mudança. E umas 2 semanas depois, quando eu estava completando 4 meses, as pessoas que convivem comigo, que vai vendo a diferença aos pouquinhos, já percebiam e já estava ficando aquele perfil de grávida. E foi no 5º mês que realmente começou o salto de crescimento da barriga. Então, em alguns momentos, até as pessoas que não me conheciam, em alguma situação, já conseguiam perceber que eu estava grávida. E relacionado ao aumento da barriga, a mudança do corpo, teve junto ao aumento de peso. Foi a partir do 4º mês que eu comecei a ver essa diferença do peso, que apareceu mais na balança, mas dentro do esperado, dentro do normal, esse aumento gradual de peso. O segundo momento marcante desse período é sentir o bebê mexer. Foi na 17ª semana, comecei a sentir algum movimento na barriga. Claro que eu não relacionava ao bebê mexendo, porque era algo muito leve. Primeiro eu sentia como se fosse um borbulhinho na barriga, uma vibraçãozinha assim bem rápida, uns 2 segundos e parava. Raramente isso acontecia também ao longo do dia. E eu acreditava que era o meu corpo se organizando, não relacionei ao bebê mexendo. Depois de umas 2 semanas, mudou um pouco essa sensação e era como se fosse uma contraçãozinha, também bem leve, rápida, já parava. E eu pensava que poderia ser a Maitê se mexendo, até porque, pelo que eu lia, eu sabia que nesse período era possível já sentir. Mas como eu não conhecia as sensações, eu fiquei na dúvida e esperei mais movimentos mais claros, mas acredito que sim, já estava conseguindo sentir a Maitê se mexendo na barriga. Eu lembro que na 19ª semana eu estava dirigindo e eu senti essa contração um pouco mais forte, assim, foi umas 2 vezes e parou. Mas como foi mais forte e foi diferente a sensação, aí eu me convenci naquele momento que eu estava sentindo a Maitê se mexer. E ao longo dos dias esse movimento foi aumentando, foi ficando mais frequente e cada vez mais forte. Umas 2 semanas depois, o Vitor também já conseguia sentir colocando a mão na minha barriga. Quando eu comecei a sentir mais frequente esse movimento, eu não achava que era tão perceptível, o que era muitas vezes ao longo do dia. No início me dava um incômodo, não era algo confortável. E depois, com o tempo, fui me acostumando. Geralmente, quando eu fico mais quietinha, é quando ela se mexe. Então, eu sinto, aproveito aquele momento. Às vezes ainda é um pouco estranho, mas é muito legal. É bem especial mesmo. O segundo trimestre passou muito rápido. Foi a partir do terceiro trimestre que contei mais para as pessoas sobre a gestação. Então, conversei mais sobre isso. Eu fiz pesquisas de assuntos mais específicos sobre cuidados do bebê, lista de enxoval. Comecei a organizar mais coisas relacionadas à gestação, à maternidade. Acredito que junto com todas as tarefas do dia a dia também, eu vivi de forma mais intensa a gestação nesse segundo trimestre
Então acho que foi por isso que parece que passou muito, muito, muito rápido. Também em torno ali do início do segundo trimestre nós mudamos de casa. Então na nova casa já começou a ser organizado o quarto da Maitê. Então ficou cada vez mais real e perto do dia dela nascer, tá aqui com a gente. Então foram muitos sentimentos, muitas emoções nesse período. E eu acredito que o terceiro trimestre será mais intenso ainda. Tem que estar tudo organizado, os preparativos finais. Acredito que também vai ser muito, muito especial, com muitas sensações novas, emoções novas. E quando acabar a gestação, também vou deixar registrado esse relato do terceiro trimestre.